Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Nessa videoaula, iremos iniciar o estudo do movimento uniformemente variado. Bom, mas o que é o movimento uniformemente variado? É um movimento no qual a variação da velocidade é constante no decorrer do tempo. Então, antes nós vimos o movimento uniforme. Então, o movimento era uniforme porque a velocidade era constante. Então, o tempo passava e a velocidade tinha sempre o mesmo valor. Agora, no movimento uniformemente variado, a velocidade vai variar. E essa variação da velocidade vai ser constante no decorrer do tempo. Mas quem que é responsável por essa variação da velocidade no movimento uniformemente variado? É a aceleração. Então, a aceleração é a grandeza física que mede a variação ocorrida na velocidade na unidade de tempo. Então, quem vai provocar alteração na velocidade, seja aumentando o valor da velocidade ou diminuindo, é a aceleração. Então, nós vamos ver aí a aceleração escalar média, que é a aceleração. A aceleração escalar média de um corpo é obtida pela razão entre a variação ocorrida na velocidade e o correspondente intervalo de tempo para que ocorra essa variação. Então, vamos observar essa figurinha aí. Nós temos um móvel, o mesmo móvel, em dois instantes de tempo distintos. No instante de tempo t0, instante de tempo inicial, ele tinha uma velocidade inicial v0. Após um instante de tempo t, esse mesmo móvel tem uma velocidade v. Então, olha aí, repetindo a figurinha, né? No instante inicial t0, o móvel tinha uma velocidade v0. No instante t, ele tem uma velocidade v. Então, como é que eu calculo a aceleração? Primeira coisa que nós vemos é o quê? É a variação da velocidade. Então, quem vai ser minha variação da velocidade? Meu ΔV. É a velocidade final, v, menos a velocidade inicial, v0. Então, a variação da velocidade, ΔV, v menos v0. E temos também o intervalo de tempo, ΔT. Então, ΔT vai ser quem? T menos T0. Um instante de tempo final, T, menos um instante de tempo inicial, T0. Então, de posse da variação da velocidade intervalo de tempo, eu consigo encontrar a aceleração escalar média. Então, quem que é a minha aceleração escalar média? Então, a aceleração escalar média nada mais é do que o ΔV sobre o ΔT, a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo em que ocorreu essa variação na velocidade. Agora, qual que é a unidade de aceleração no Sistema Internacional de Unidades? Como a gente já sabe, a unidade de aceleração é obtida pela razão entre as unidades de velocidade e tempo, como é ΔV sobre ΔT. Então, eu vou dividir a unidade de velocidade, que é o metro por segundo, pelo intervalo de tempo, que é o segundo. Então, a aceleração média, ΔV sobre ΔT. Ou seja, eu vou dividir metro por segundo por segundo. Divisão de fração multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então, ficou metro por segundo ao quadrado. Então, enquanto que a velocidade, a unidade é o metro por segundo, na aceleração, a unidade medida é o metro por segundo ao quadrado. Olha aí o exemplo. Isto é, se um corpo possui uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo a sua velocidade aumenta 5 metros por segundo. Vamos supor que um móvel saiu com uma velocidade inicial nula, zero, com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, o que isso significa? Ele começou o movimento com a velocidade nula, zero. Um segundo depois, a velocidade dele era 5 metros por segundo. Um segundo depois, 10 metros por segundo. Um segundo depois, 15 metros por segundo. E assim sucessivamente. Ou seja, a cada segundo, a velocidade aumenta 5 metros por segundo. Então, 0, 5, 10, 15, 20, 25 e por aí vai. Certo? Agora, com relação à aceleração, como é que se classificam os movimentos? Então, os sinais da aceleração e da velocidade indicam a orientação adotada para a trajetória.
Assim, velocidade positiva, a velocidade do móvel está no mesmo sentido de orientação da trajetória. Como a gente já viu, nesse caso, o movimento é progressivo. Velocidade negativa, a velocidade do móvel está no sentido contrário ao de orientação da trajetória. Como a gente também já viu, que é um movimento retrógrado. Já uma aceleração positiva significa que a aceleração do movimento está no mesmo sentido de orientação da trajetória. O que isso quer dizer? Quando a aceleração é positiva, quer dizer que a velocidade final é maior que a velocidade inicial. E, quando a aceleração é negativa, a aceleração do móvel está no sentido contrário ao de orientação da trajetória. Aí, nesse caso, a velocidade final é menor que a velocidade inicial. Então, de posse desses sinais, positivo ou negativo, tanto para a velocidade quanto para a aceleração, então a gente pode classificar os movimentos em movimento acelerado ou movimento retardado. Então, o que é cada um deles? Movimento acelerado. No movimento acelerado, as grandezas velocidade e aceleração apresentam o mesmo sinal. Isso significa que a aceleração está no mesmo sentido da velocidade. Ou seja, para o movimento ser considerado acelerado, velocidade e aceleração têm que ter o mesmo sinal. Olha no exemplo. Se a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva, movimento acelerado. Ou velocidade negativa e aceleração negativa, movimento acelerado. Ou os dois têm sinais positivos, ou os dois têm sinais negativos. Então, pelo fato de a aceleração ter o mesmo sentido da velocidade, o módulo do valor da velocidade de um móvel aumenta com o decorrer do tempo. Olha o desenho aí dos velocímetros. Quando o movimento é acelerado, se você olhar no velocímetro do carro, o velocímetro vai aumentando. Então, o módulo da velocidade aumenta quando você aperta o acelerador do carro, por exemplo. Então, nesse caso, se você estiver no movimento, mesmo sentido de orientação da rodovia, a velocidade é positiva e a aceleração positiva, movimento acelerado. Porém, se você estiver no sentido oposto, se deslocando no sentido oposto ao da rodovia, à direção da rodovia, mesmo você tendo movimento retrógrado, a sua aceleração vai ter o mesmo sentido da velocidade. Então, o seu velocímetro também vai aumentar. Agora, o que vem a ser o movimento retardado? Então, neste movimento, as grandezas velocidade e aceleração apresentam sinais contrários. E isso significa que a aceleração está no sentido contrário ao da velocidade. O que isso significa? Se a sua velocidade for positiva, a sua aceleração é negativa. Agora, se a sua velocidade é negativa, a sua aceleração é positiva. Então, teoricamente, assim, olha aí, tendo a aceleração e a velocidade em sentidos contrários, o módulo do valor da velocidade de um móvel diminui com o decorrer do tempo. Isso acontece quando a gente aperta o freio do carro. A gente está imprimindo uma aceleração negativa. Então, o que faz com o módulo da velocidade do carro? Você está aí viajando a 80 km por hora, aperta o freio, então a velocidade do carro vai diminuir. Então, quando você está freando um carro, por exemplo, você está acelerando o carro. Porém, nesse caso, a aceleração é negativa. Então, movimento acelerado, quando o módulo da velocidade aumenta. E movimento retardado, quando o módulo da velocidade diminui. Movimento acelerado, você aperta o acelerador do carro. Movimento retardado, você aperta o freio. Então, quando a gente freia, a gente está imprimindo um valor negativo da aceleração. Então, a aceleração pode ser positiva ou negativa. Então, negativo, você está diminuindo a velocidade, positivo aumentando. Certo? Bom, na videoaula de hoje, nós vamos estudar as funções horárias do movimento uniformemente variado. Vamos começar, então, com a função horária da velocidade. Na videoaula passada, a gente viu o conceito de aceleração. Então, a partir da definição de aceleração, quem que é a aceleração? ΔV sobre ΔT, onde ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial, V menos V0, e ΔT é o intervalo de tempo, o instante de tempo final t menos o instante de tempo inicial t0, t menos t0.
Como a gente já sabe, a gente pode adotar no início do movimento o instante de tempo inicial t0 igual a zero. Daí, então, a gente tem que a aceleração é igual a v menos v0 sobre t. T está dividindo, passa para lá multiplicando. V0 negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, o que nós temos? Que v é igual a v0 mais a vezes t. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Olha aí, vamos ver então cada um deles separado. Função horária da velocidade. V é igual a v0 mais a t, onde v é a velocidade do móvel no instante de tempo t. v0 é a velocidade inicial do móvel no instante t0 igual a zero. A aceleração do móvel, que no movimento uniformemente variado ela é constante, e t é o instante de tempo considerado. Vamos ver, então, alguns exemplos de aplicação da função horária da velocidade. Exemplo 1. Um móvel percorre uma reta em determinado sentido com aceleração constante. No instante t0 igual a zero, sua velocidade é de 5 metros por segundo. No instante t igual a 10 segundos, sua velocidade é de 25 metros por segundo. Determine, letra A, o tipo de movimento desse móvel. Então, como foi dada a função horária da velocidade do móvel, podemos concluir que se trata de um movimento uniformemente variado. Então, ele deu aí o valor da sua aceleração, no caso, a velocidade final e a velocidade inicial. Como houve uma variação da velocidade, então a gente sabe que esse movimento é um movimento uniformemente variado. Letra B, a aceleração. Então, vamos calcular a aceleração. A gente já viu na videoaula passada a aceleração ΔV sobre ΔT, velocidade final menos a inicial, 25 metros por segundo menos 5 metros por segundo, sobre instante de tempo final menos instante de tempo inicial, 10 segundos menos 0. 25 menos 5, 20. 10 menos 0, 10. 20 dividido por 10, 2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Letra C está pedindo a função da velocidade em relação ao tempo. Então, como a gente viu, a função horária da velocidade ela é dada por v é igual a v0 mais at. Aí a gente sabe que a velocidade inicial é de 5 metros por segundo e a aceleração que a gente calculou na letra B é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, substituindo esses valores, o que nós temos? V é igual a 5 mais 2t, onde 5 é a velocidade inicial v0 e 2 é a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a função horária da velocidade para esse movimento é v é igual a 5 mais 2t. Na letra D, está pedindo a velocidade no instante t igual a 8 segundos. Então, como a gente já tem a função horária, é só substituir t pelo instante de tempo que ele está pedindo, no caso, 8 segundos. Então, olha aí, pelo item anterior, vimos que a função horária é dada por v é igual a 5 mais 2t. O problema pede para que determinemos a velocidade quando o instante de tempo for de 8 segundos. Assim, basta substituir t por 8 segundos. Então, v é igual a 5 mais 2t. Como eu quero a velocidade quando t é igual a 8 segundos, substituo t por 8. Então, v é igual a 5 mais 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16. 16 mais 5, 21. Então, no instante t igual a 8 segundos, a velocidade do móvel será 21 metros por segundo. E na letra E, o instante em que a velocidade é de 15 metros por segundo. Então, para resolver esse problema, esse caso é o oposto do item anterior. Dessa vez, ele nos deu a velocidade e nos pede um instante de tempo. Então, ele quer saber em que instante de tempo que a velocidade é de 15 metros por segundo. No item anterior, ele deu o instante de tempo e pediu a velocidade. Então, agora, ao invés de a gente substituir o t por 15, a gente vai substituir o v por 15 metros por segundo. Então, olha aí, v é igual a 5 mais 2t. No lugar do v, 15, que é a velocidade. Então, 15 é igual a 5 mais 2t. Então, 2t vai ser 15 menos 5, que dá 10, e o tempo vai ser 10 dividido por 2. O 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. 10 dividido por 2, 5. Então, logo, o instante de tempo
for de 5 segundos, a velocidade será de 15 metros por segundo. Então, numa função horária, a gente sempre vai ter a variável t, que é o tempo. Por quê? A velocidade vai depender do tempo. Então, se a gente, de posse da função horária, ou ele vai dar um instante de tempo e vai pedir a velocidade, ou vai dar a velocidade e pedir o instante de tempo. Exemplo 2. Um móvel percorre uma reta com aceleração constante. Sabe-se que no instante t0 igual a zero, sua velocidade é de 12 metros por segundo. E no instante t igual a 4 segundos, ele para. Determine, na letra A aceleração desse móvel. Então, como a gente já sabe, a aceleração ΔV sobre ΔT. Então, se no instante t igual a 4 segundos ele para, então a velocidade dele é nula, é zero. Então, a velocidade final dele é zero. E quando começou o movimento, era de 12 metros por segundo. Então, o ΔV vai ser 0 menos 12, enquanto com o intervalo de tempo, 4 menos 0, que dá 4. Então, 0 menos 12, e 4 menos 0, 4. 12 dividido por 4, 3. Então, a aceleração é menos 3 metros por segundo ao quadrado. A aceleração negativa porque o módulo da velocidade está diminuindo. Letra B. A função da velocidade em relação ao tempo. Então, como a gente viu, a função horária da velocidade é dada por v é igual a v0 mais at. A gente já sabe que a velocidade inicial é de 12 metros por segundo e que a aceleração é de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Então, substituindo esses valores, o que nós temos? Que a função horária da velocidade é v igual a 12 menos 3t. Aí, sinal negativo, a gente sabe que a aceleração é negativa, certo? O modo da velocidade diminui. Na letra C, a velocidade no instante t igual a 3 segundos. Então, de novo, igual a letra D do exemplo 1. Então, pelo hino anterior, vemos que a função horária é dada por v é igual a 12 menos 3t. O problema pede para que determinemos a velocidade quando o instante de tempo for de 3 segundos. Assim, basta substituir t por 3 segundos. Então, lá, v igual a 12 menos 3t, no lugar do t eu coloco 3. Então, v igual a 12 menos 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 12 menos 9, 3. Então, logo, no instante t igual a 3 segundos, a velocidade do móvel será v igual a 9 metros por segundo. Na letra D, o instante em que a velocidade é de 4,5 metros por segundo. Similar também à letra E do exemplo 1. Então, esse caso é o oposto do item anterior. Dessa vez, ele nos deu a velocidade e nos pede um instante de tempo. No item anterior, ele deu um instante de tempo e pediu a velocidade. Então, o que a gente faz? Substitui v por 4,5 metros por segundo. V igual a 12 menos 3t. No lugar do v, 4,5. 4,5 é igual a 12 menos 3t. 3t vai ser 12 menos 4,5. 12 menos 4,5, 7,5. 3 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, t vai ser 7,5 dividido por 3, que dá 2,5. Logo, quando o instante de tempo for de 2,5 segundos, a velocidade será de 4,5 metros por segundo. E na letra E, a velocidade do móvel no instante t igual a 6 segundos, supondo que o movimento não se altere até esse instante. Então, aí, substituindo o valor de t na função horária da velocidade, v igual a 12 menos 3t, no lugar do t, coloca 6, porque quer saber a velocidade quando o tempo for de 6 segundos. Então, vamos lá, v igual a 12 menos 3 vezes 6. 6 vezes 3, 18. Então, v igual a 12 menos 18 vai ser menos 6 metros por segundo. Então, logo, quando t for 6 segundos, a velocidade do corpo será de menos 6 metros por segundo. Ou seja, o movimento que antes era progressivo passa a ser retrógrado, porque ele tinha uma velocidade inicial positiva, 4 segundos depois ele para e depois passa a se mover com velocidade negativa, certo? Agora nós vamos ver a função horária dos espaços. Então, para determinarmos a posição de um móvel no instante de tempo t qualquer, necessitamos de uma função horária dos espaços. Então, sabemos que a velocidade de um móvel obedece à função horária. V é igual a V0 mais A vezes t.
velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo, cujo gráfico da velocidade em função do tempo é representado por uma semi-reta, uma função do primeiro grau. A área abaixo do gráfico do diagrama da velocidade em função do tempo determina o deslocamento escalar. Então, vocês já viram lá em matemática, no caso da função da velocidade em função do tempo, v igual a v0 mais at, que é uma função do primeiro grau. Então, uma função do primeiro grau, ela é representada por uma semi-reta. E lembrando-se que essa reta ela não passa para o segundo quadrante. Por quê? Se ela for para o segundo quadrante, a gente teria um instante de tempo negativo. E o tempo ele nunca pode ser negativo. Então, olha aí a figurinha, aí, o gráfico dessa função, onde ela toca no eixo da velocidade no ponto v0 e no instante de tempo t ela tem uma velocidade v. Para eu achar o deslocamento, como a gente já viu anteriormente, o deslocamento é dado pela área da curva que está abaixo do gráfico. Então, se a gente observar isso daí, a gente sabe que essa figurinha aí é um trapézio, embora o trapézio esteja rotacionado 90 graus, né? Ou seja, o trapézio está deitado. Então, para a gente calcular a distância percorrida, o deslocamento escalar, é só calcular a área dessa figurinha. É só calcular a área do trapézio. Então, olha aí. Então, meu ΔS ele é numericamente igual à área do gráfico. Então, como é que a gente calcula a área do trapézio? A gente sabe que a área do trapézio é a base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. Então, meu ΔS vai ser, quem que é a minha base menor? É o V0. E a minha base maior é o V. A minha altura dele aí é o t, que vai de 0 a t. Então, ΔS, que é S menos S0, vai ser V0, mas quem que é o V? O V eu posso usar a função horária da velocidade que eu já vi, V0 mais AT. Então, ficou V0 mais AT, vezes t dividido por 2. Então, o que eu vou ter? V0 mais V0 dá 2V0 vezes o t. E AT vezes t dá AT ao quadrado. Isso tudo dividido por 2. Então, ficou 2V0t sobre 2, mais AT ao quadrado sobre 2. No 2V0t sobre 2, eu posso cortar o 2, só sobra V0t. E o AT ao quadrado sobre 2 não tem como simplificar. Então, o que eu vou ter? S é igual a S0 mais V0t mais 1 sobre 2 AT ao quadrado, ou AT ao quadrado sobre 2. É a mesma coisa. Mas o que significa cada item aí na função horária dos espaços? S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Então, S é o espaço do móvel no instante de tempo t, certo? Então, ele vai me dar um instante de tempo t qualquer e vai me pedir para calcular o espaço, né, a posição do móvel naquele instante de tempo t. S0 é o espaço inicial, ou seja, quando t0 for igual a 0. É o espaço inicial quando eu começo a marcar o tempo. V0 é a velocidade inicial do móvel, que também é medida quando meu instante de tempo inicial é 0, quando eu começo a estudar o movimento. A é a aceleração do móvel e t é um instante de tempo considerado. Vamos ver então alguns exemplos aplicando as funções horárias da velocidade e dos espaços. Então aí, primeiro aí, monte duas equações horárias, a da velocidade e a dos espaços, de um movimento uniformemente variado, sendo conhecido três parâmetros. O espaço inicial, que é de 2 metros, a velocidade inicial, que é de 5 metros por segundo, e a aceleração, que é de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, primeiro deles aí, a função horária da velocidade. Como a gente já viu, a função horária da velocidade é dada por v igual a v0 mais at. Então, vou substituir esses dois parâmetros, a velocidade inicial, que é de 5 metros por segundo, e a aceleração, que é 8. Então, como é que ficou? V é igual a 5 mais 8t, onde 5 metros por segundo é a velocidade inicial e 8 metros por segundo ao quadrado é a aceleração. Então, a função horária da velocidade ficou v é igual a 5 mais 8t. Já a função horária dos espaços, a gente sabe que é S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Então, eu vou substituir os parâmetros. O S0, que é o espaço inicial, V0, que é a velocidade inicial, e A, que é a aceleração. Então, S é igual a S0, que é 2, mais V0, que é 5, vezes t, mais 1 meio de 8t ao quadrado.
Como é que eu simplifico? Qual que é a metade de 8? 1 meio de 8 é 4. Então, minha função horária dos espaços é S é igual a 2 mais 5t mais 4t ao quadrado. Preste atenção no seguinte, na função horária dos espaços, o valor da aceleração aparece sempre dividido por 2. Olha lá, sempre você tem 1 meio de at ao quadrado. Então, a sua aceleração na função horária dos espaços vai aparecer sempre dividido por 2. Como é que ficou aí? Ó? S é igual a 2 mais 5t mais 4t ao quadrado. O número que acompanha o t ao quadrado é metade da aceleração, certo? Agora, no exemplo 4, estabeleça a equação horária da velocidade para um corpúsculo que partiu do repouso com a aceleração escalar constante a igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, aí, ele pediu a função horária da velocidade, que é v é igual a v0 mais at. Então, como o corpúsculo partiu do repouso, sempre que um corpo parte do repouso, a velocidade inicial é zero. Então, v igual a v0 mais at, velocidade inicial 0, aceleração 5. 0 mais 5t, 5t. Então, a função horária da velocidade nesse caso vai ser v igual a 5t. Exemplo 5. No instante t0 igual a 0, um móvel possui a velocidade escalar de 3 metros por segundo e passa pelo espaço menos 4 metros. Tendo a aceleração escalar igual a 2 metros por segundo ao quadrado, o seu movimento é dito uniformemente variado. Letra A. Estabeleça as suas equações horárias. Então, de novo, vou fazer a função horária da velocidade, v igual a v0 mais at. Substitui o v0, 3 metros por segundo, e a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, como é que ficou? V é igual a 3 mais 2t. E a função horária dos espaços, S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de at ao quadrado. S0, menos 4 metros, V0, 3 metros por segundo, e a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Ficou, então, S igual a menos 4 mais 3t mais 1 meio de 2t ao quadrado. 2 dividido por 2, 1. Então, só sobrou t ao quadrado. Então, a função horária dos espaços ficou S é igual a menos 4 mais 3t mais t ao quadrado, certo? Por último, aí, a equação de Torricelli, que não é uma função horária, mas é uma equação que ajuda muito no movimento uniformemente variado. Então, com as funções da velocidade do espaço, podemos resolver todos os problemas de movimento uniformemente variado. Em alguns casos, porém, é necessário usarmos um sistema de duas equações e duas incógnitas. Então, para facilitar a resolução desse tipo de problema, existe uma equação auxiliar conhecida como equação de Torricelli. Por que ela auxilia? Ao invés de a gente ter que trabalhar com a função horária do espaço e da velocidade, a gente junta as duas na equação de Torricelli. Por quê? A equação de Torricelli não depende da grandeza tempo, por isso devemos isolar o tempo na equação da velocidade e substituí-lo na equação do espaço. Então, a gente pegar a função horária da velocidade, isolar o tempo, ó, v igual a v0 mais at. Se eu isolar o tempo, v menos v0 igual a t, eu vou ter que o tempo é v menos v0 sobre a. Então, isolei o tempo ficou velocidade final menos velocidade inicial dividido pela aceleração. Se a gente substituir na equação horária do espaço, S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de at ao quadrado, onde tiver t, o que eu faço? Substituo por v menos v0 sobre a. O objetivo da aula não é explicar, fazer o cálculo detalhado. Aí no vídeo você tem ele passo a passo. O que é mais importante aqui para a gente é o resultado. Então, olha aí, onde é que eu quero chegar com esse cálculo todo? Olha aí, o que nos leva a v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS, ou v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2ad. Essa daí que é a equação de Torricelli. Algumas pessoas usam ΔS, que é o deslocamento total, ou o d. Ao invés de escrever o ΔS, simplesmente escreve o d. Então, essa equação pode ser aplicada sempre que o movimento for uniformemente variado. Então, vamos ver o que significa cada item aí nessa equação. Então, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2ad, onde
O v é a velocidade final, que a gente já sabe. V0 é a velocidade inicial. A é a aceleração. E d, ou ΔS, é a distância percorrida ou deslocamento escalar do movimento, que no caso aí vai ser a mesma coisa, certo? Só que tanto a velocidade final quanto a inicial sempre vão aparecer aí ao quadrado. Então, vamos resolver alguns exemplos aplicando a equação de Torricelli. Exemplo 6. Um automóvel parte do repouso em movimento retilíneo com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual a velocidade desse automóvel em km por hora após um percurso de 100 metros? Então, observe que pelo enunciado do problema, ele não nos deu tempo. Então, como ele não deu tempo, a gente pode usar a equação de Torricelli. Então, usando a equação de Torricelli, nós temos aí os dados que ele nos deu. Velocidade inicial é zero, porque o automóvel partiu do repouso, a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, a distância percorrida de 100 metros e a velocidade final a gente não sabe. Então, olha aí, substituindo na equação de Torricelli, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. A gente vai ter velocidade, eu não sei, v ao quadrado é igual a inicial, que é 0, mais 2 vezes 2, que é a aceleração, vezes 100, que é a distância percorrida. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 100, 400. Então, ficou v ao quadrado, 400. Então, v é igual a raiz de 400, ou v é igual a 20 metros por segundo. Raiz de 400, 20. Então, a velocidade do automóvel após um percurso de 100 metros é de 20 metros por segundo. Ou, como ele pediu a velocidade de km por hora, o que a gente faz? Multiplica por 3,6. 20 vezes 3,6, 72 km por hora. Certo? Exemplo 7. O sistema de freios de um trem pode produzir uma aceleração constante de retardamento de 5 metros por segundo ao quadrado, em trajetória retilínea. Estando o trem com velocidade de 54 km por hora, a que distância da estação os freios devem ser acionados? Então, olha aí. O que ele nos deu? Ele nos deu que a velocidade inicial do trem era de 54 km por hora. Para facilitar o cálculo, eu vou fazer em metros por segundo. Transformar de km por hora para metro por segundo é só dividir por 3,6. 54 dividido por 3,6, 15 metros por segundo. Como o trem está freando, ou seja, a velocidade dele está diminuindo, a minha aceleração é negativa. Certo? Como é uma aceleração de retardamento, ele quer diminuir a velocidade. Então, a minha aceleração vai ser de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Como o trem para, eu quero saber quando, depois de qual distância, a que distância que o trem para, então, a minha velocidade final vai ser zero. Então, meu v vai ser igual a zero. E a distância percorrida é o que eu quero saber. Então, olha aí, substituindo na equação de Torricelli, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2ad. Velocidade final, zero. É igual a v0 ao quadrado, velocidade inicial 15. 15 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes d, que é a distância que tem que percorrer até parar. Então, 15 ao quadrado, 225. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 5, 10. 10 vezes d, 10d. 10d está negativo, passa para lá positivo. 10d igual a 225. O 10 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, d vai ser 225 dividido por 10, 22,5. Então, logo, os freios devem ser acionados a 22,5 metros da estação. Movimento vertical no vácuo. Mas o que vem a ser o movimento vertical no vácuo? Então, o movimento vertical no vácuo, ele é um movimento retilíneo na direção vertical, sujeito apenas à aceleração da gravidade, que a gente vai chamar de g. Então, antes dos exemplos, a gente considerava uma trajetória retilínea, mas na horizontal. Agora, a gente vai considerar a direção do movimento como sendo na vertical. Quando o movimento se dá na vertical, ele fica sujeito à aceleração da gravidade. Como a gente já sabe, a gravidade puxa os corpos para a superfície da Terra. Então, existe aí a queda livre, que é quando um corpo é abandonado próximo à superfície da Terra. Então, qualquer corpo que você solta a uma certa altura h, ele vai cair em direção à Terra. E além da queda livre, nós temos lançamento vertical para cima. Então, o lançamento vertical para cima é quando um corpo é lançado na vertical para cima
com uma velocidade inicial diferente de zero. Então, se eu quero jogar um corpo para cima, eu tenho que dar uma velocidade para ele. Se a velocidade for zero e eu soltar, ele vai cair para o chão. Então, quando eu quero jogar um corpo para cima, eu tenho que dar uma velocidade inicial que seja diferente de zero. Então, o que acontece quando eu faço isso? Ele sobe com um movimento uniformemente retardado. Por quê? Se eu jogo um corpo para cima, a velocidade dele não vai aumentar, ela vai diminuir até chegar a zero. E depois, quando ela chega a zero, ela cai em queda livre. Olha aí a figurinha. Na letra A, a gente tem um corpo que foi abandonado, que é a queda livre. Eu simplesmente soltei a bolinha e ela caiu com movimento uniformemente variado, acelerado. Por quê? Acelerou até chegar no chão. Já na figurinha B, o que eu tenho? Eu joguei a bolinha para cima. Então, eu tive que dar para ela uma velocidade inicial diferente de zero e ela subiu com movimento retardado. A velocidade foi diminuindo, 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 até que, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade atinge zero. Agora, vamos estudar cada um deles separado. Primeiro aí é a queda livre. Então, suponhamos que um corpo tenha sido abandonado nas proximidades da Terra, a certa distância do solo, numa região onde a resistência do ar pode ser desprezada. O corpo irá cair sendo seu movimento chamado de queda livre, ou seja, livre da resistência do ar. Quando a gente vai resolver o exercício de queda livre, a gente despreza a resistência do ar. Como a gente já sabe, se a gente jogar uma folha de papel aberta e uma pedra, a pedra chega no chão primeiro. Isso acontece por causa da resistência do ar. Como a área, o tamanho da folha de papel é muito maior que o da pedra, o que acontece? O ar meio que segura a folha de papel e não deixa ela cair. Já a pedra, por ser menorzinha e ter uma massa maior, ela consegue furar essa resistência do ar e cair mais depressa. Então, aí, continuando, a experiência mostra que, nesse caso, o corpo cai com movimento uniformemente variado, cuja aceleração não depende da massa do corpo. E o modo dessa aceleração é chamado de aceleração da gravidade e é representado pela letra G. Então, presta atenção no seguinte, a aceleração da gravidade é a mesma para todos os corpos, independente da massa deles. Então, o valor da aceleração da gravidade, g, varia de ponto a ponto da Terra, sendo aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Como esse número aí é quebrado, então, quando a gente vai resolver o problema, a gente arredonda ele para 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, uma consideração que a gente precisa fazer antes de resolver os exemplos, os exercícios. Então, quando resolvemos um problema de queda livre, usamos as equações do movimento uniformemente variado, fazendo a aceleração igual a mais ou menos a aceleração da gravidade. Isso vai depender do quê? Da trajetória. Porque se a trajetória for orientada para baixo, a gente vai ter que a aceleração é g, positivo. E se for orientada para cima, a aceleração vai ser negativa, conforme ilustra a figurinha aí. Então, olha aí. Quando a trajetória é orientada para baixo, a minha aceleração é positiva. O meu corpo sai lá da posição inicial zero, uma velocidade inicial zero, ele é acelerado até atingir o solo, com uma velocidade diferente de zero e ter percorrido uma altura, uma distância aí, que é igual à altura que ele caiu. Quando eu faço o contrário, quando eu oriento a trajetória para cima, a minha aceleração é negativa. Por quê? Eu vou considerar como se o movimento dele fosse um movimento retrógrado, porque a minha trajetória está orientada para cima. Mas se eu abandonar o corpo, ele vai cair para baixo, né? Assim, sendo redundante. Então, ele cai no movimento contrário ao de orientação da trajetória, movimento retrógrado. Então, ele cai com a velocidade inicial zero, atinge o solo, cujo espaço é o zero, e a aceleração aí vai ser negativa. Então, para ilustrar melhor e compreender melhor o que foi dito, vamos resolver aí alguns exemplos. Exemplo número 1. Um corpo é abandonado em um ponto situado a 80 metros acima da superfície da Terra, numa região em que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Despreze a resistência do ar. Letra A. Quanto tempo o corpo gasta até atingir o solo? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu orientei a trajetória para facilitar, como sendo de cima para baixo. Então, ele sai da posição inicial zero e vai percorrer uma distância de 80 metros, que é a altura do qual ele está caindo. Como eu orientei a trajetória para baixo, a aceleração vai ser positiva, 10 metros por segundo ao quadrado.
Então, quais foram os dados que o problema me deu? A altura, que é igual ao deslocamento que vai percorrer, que é de 80 metros. A aceleração vai ser positiva, 10 metros por segundo ao quadrado. E o tempo eu não tenho. Então, o que eu faço? Para resolver isso daí, eu vou usar a função horária dos espaços do movimento uniformemente variado. Então, qual que é ela? S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. S é a distância que ele vai percorrer, no caso que ele vai cair, 80 metros. Como eu orientei a trajetória para baixo, meu espaço inicial é 0. Como ele foi abandonado, é uma queda livre, a velocidade inicial, 0. O tempo eu não sei, mas 1 meio, metade da aceleração, que é 10, vezes o tempo ao quadrado. Bom, o que sobrou? 80 é igual, metade de 10 é 5. Então, 80 é igual a 5t ao quadrado. 5 está multiplicando, vai dividindo. t ao quadrado é igual a 80 dividido por 5. t ao quadrado é igual a 16. Então, meu t vai ser raiz de 16. Então, o tempo de queda aí vai ser de 4 segundos. Então, eu aconselho vocês aí, quando forem estudar, assistir a videoaula, vai anotando todos os passos da resolução do problema e vai pausando o vídeo para vocês compreenderem isso daí. E qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no grupo ou deixar aqui nos comentários. Letra B. Com que velocidade o corpo atinge o solo? Então, olha aí. Vamos usar a função horária da velocidade. V é igual a V0 mais AT. Porque nós temos a velocidade inicial, temos a aceleração, e no item anterior a gente encontrou o tempo. Então, dá para fazer. Velocidade inicial é 0, a aceleração 10 metros por segundo ao quadrado, e o tempo 4 segundos. Substituindo, o que eu tenho? V igual a 0 mais 10 vezes 4. 10 vezes 4, 40. Então, o corpo atinge o solo a uma velocidade de 40 metros por segundo. Na letra C, qual a altura do corpo 2 segundos após ter sido abandonado? Então, novamente, a gente vai usar a função horária dos espaços. A gente não sabe qual que é a altura dele, o S, mas sabe que o espaço inicial é 0, velocidade inicial é 0, a aceleração 10 metros por segundo ao quadrado, e agora nós temos o t, que é 2 segundos. Então, nesses primeiros 2 segundos, qual que é a distância que ele percorre? Lá do topo em direção ao solo. Qual que é a distância que ele percorre? Qual é o espaço que ele percorre? Por isso que eu não sei ali o S. Então, vamos lá. S igual a S0 mais V0t mais meio t ao quadrado. O espaço eu não sei, S. O espaço inicial é 0. A velocidade inicial é 0 vezes o tempo, mais meio vezes a aceleração, que é 10, vezes tempo ao quadrado. Metade de 10, a gente sabe que é 5. E 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 4, 20 metros. Então, nos primeiros 2 segundos, ele percorre uma distância de 20 metros, a partir do ponto onde ele foi abandonado. Então, qual que vai ser a minha altura? Se ele foi abandonado de uma altura de 80 metros e nos primeiros 2 segundos ele percorre uma distância de 20 metros, a minha altura vai ser quem? 80 metros menos 20 metros. Então, vai ser 80 menos 20, 60. Então, a altura do corpo, 2 segundos após ter sido abandonado em relação ao solo, vai ser de 60 metros. Certo? Exemplo 2. Qual é o tempo de queda de uma pedra abandonada de uma altura de 20 metros em relação ao solo? Dados a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e considere desprezíveis os efeitos do ar. Então, o que ele me deu? A altura, que é o deslocamento dele aí, 20 metros. A aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado, e o tempo, eu não sei. Novamente, eu vou usar a função horária dos espaços, movimento retilíneo uniformemente variado. S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio AT ao quadrado. Então, o que eu tenho? A distância que vai percorrer, 20 metros, espaço inicial 0, velocidade inicial 0, mais a metade da aceleração, que é 10, vezes tempo ao quadrado. Metade de 10, 5. Então, 20 vai ser igual a 5t ao quadrado. 5 multiplicando, vai dividindo. t ao quadrado é igual a 20 sobre 5, que dá 4. Então, o tempo vai ser a raiz de 4, 2 segundos. Então, a gente vê aí que o tempo de queda é de 2 segundos. Exemplo 3. Qual é a velocidade com que uma pedra abandonada de uma altura de 45 metros atinge o solo? Considere desprezíveis os efeitos do ar e g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Olha aí, a gente vai resolver esse problema de uma maneira diferente.
Então, como não foi mencionado o tempo nesse exemplo, a gente pode usar a equação de Torricelli. Se ele tivesse pedido tempo, alguma outra coisa, a gente teria que resolver para achar o tempo e depois achar a velocidade. Mas a equação de Torricelli serve para a gente não ter que resolver esse problema. Simplesmente usar a equação dele. Então a gente não sabe quanto vai a velocidade final. A velocidade inicial a gente sabe que é zero. A aceleração 10 metros segundo ao quadrado. A distância percorrida ou deslocamento escalar é a altura com que ela foi abandonada, 45 metros. Substituindo, o que eu vou ter? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2AD. V ao quadrado é igual a zero, que é a velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração, que é 10, vezes a distância, que é 45. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 45, 900. Então, V ao quadrado é 900, V vai ser raiz de 900, velocidade vai ser 30 metros por segundo. Então, logo, o corpo atinge o solo a 30 metros por segundo. Muito bem. Vimos aí a queda livre. A gente vai ver agora o lançamento vertical para cima. O que é isso? Então, considere um corpo lançado para cima, com velocidade inicial V0, que eu falei. Se eu quero jogar um corpo para cima, ele tem que ter uma velocidade inicial diferente de zero, senão ele não sobe, ele cai em queda livre. Então, o que a gente já observa, a gente já sabe, à medida que o corpo sobe, o módulo de sua velocidade diminui, é um movimento retardado. Então, quando ele está subindo, o módulo da velocidade dele diminui. E o que acontece? Quando o corpo atinge o ponto mais alto, a sua velocidade é nula. Então, guarde isso daí. No ponto mais alto da trajetória, quando a gente está fazendo um lançamento vertical para cima, a velocidade é nula. Depois disso, o corpo desce com movimento acelerado. Então, o módulo da velocidade vai aumentando. Então, se a gente puder desprezar a resistência do ar, tanto na subida como na descida, a aceleração é a mesma, que é a aceleração da gravidade. Agora, se a trajetória for orientada para baixo, e a aceleração vai ser negativa, se a trajetória for orientada para cima. Então, assim, as equações do movimento uniformemente variado valem tanto para a subida como para a descida. Observe essa figurinha aí que ilustra muito bem. Então, na primeira, a gente tem o corpo sendo lançado para cima, com uma velocidade inicial V0. Então, ele vai subindo, 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 até que aí, na figurinha do meio, a velocidade dele é zero. Ele atingiu o ponto mais alto da trajetória. E na figurinha da direita, ele está descendo, caindo em queda livre com uma velocidade menos v. Por quê? A partir do momento que eu adotei a minha trajetória para cima e como sendo positiva, o que acontece? Você tem uma velocidade para cima. E a aceleração ela tem direção para baixo. Por quê? A Terra ela acelera os corpos para baixo e não para cima. Então, se eu lanço um corpo com velocidade inicial diferente de zero para cima, eu vou ter um movimento retardado. A velocidade diminui até atingir zero. Atingiu zero, o corpo cai em queda livre. Beleza? Então, vamos resolver alguns exemplos aí. Exemplo 4. Um corpo é lançado para cima, a partir do solo, com velocidade cujo módulo é 30 metros por segundo, numa região em que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Despreze a resistência do ar. Letra A. Quanto tempo o corpo gasta até atingir a altura máxima? Muito bem. A gente sabe que quando o corpo atinge a altura máxima, a velocidade dele é zero. Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Usar a função horária da velocidade. Eu não preciso usar a função horária dos espaços, porque eu sei que lá em cima, no topo, onde a altura máxima dele, a velocidade é zero. Então, meu V vai valer zero. V é igual a V0 mais AT. Então, V é igual a zero. A velocidade inicial com a qual ele foi lançado foi de 30 metros por segundo ao quadrado. A aceleração, no caso, vai ser negativa porque eu adotei a trajetória orientada para cima. Então, aceleração negativa, menos 10 metros por segundo ao quadrado. E o tempo, eu não sei. Então, lá em cima, a velocidade vale zero. A velocidade inicial foi de 30, menos 10, que é a aceleração da gravidade, vezes o tempo t. Menos 10t negativo, passa para o outro lado, positivo. 10t é igual a 30, t é igual a 30 dividido por 10, que dá 3 segundos. Então, logo, em 3 segundos, o corpo atinge a altura máxima. Agora, aí na letra B, eu quero achar qual é o valor dessa altura máxima. Então, como ele não mencionou o tempo, a gente pode usar a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância. Então, lá em cima, a velocidade é zero,
velocidade inicial 30, 30 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração menos 10, vezes a distância. 30 ao quadrado, 900. 2 vezes menos 10, menos 20. Então, 0 é igual a 900 menos 20D. 20D negativo, passa para o outro lado, positivo. 20D igual a 900, D, 900 dividido por 20, D igual a 45 metros. Então, essa altura máxima é de 45 metros. Na letra C, quanto tempo é gasto na descida? Aí, no caso, a gente tem que calcular, usar a função horária dos espaços. Por quê? Eu quero calcular a descida, então tem que usar, vai cair uma distância de 45 metros. Então, aí, usando a função horária dos espaços, o que nós temos? A distância que vai percorrer, que é a altura, 45 metros, que foi a altura máxima. O espaço inicial, 0. Velocidade inicial, 0. E a aceleração agora, que é positiva. Por quê? Eu estou considerando que ele vai cair um movimento de queda livre a partir de 45 metros. Ele vai cair 45 metros. O espaço inicial dele é 0 e o espaço final, 45. Orientado para baixo, aceleração positiva, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, S é igual a S0 mais E0T mais o meio de AT ao quadrado. S, 45, que é a distância, que é a altura máxima que ele atinge, 45 metros. Espaço inicial, 0. Velocidade inicial, 0 vezes T, mais o meio, a aceleração que é 10. Metade de 10, 5. Então, o que eu tenho? 45 é igual a 5T ao quadrado. T ao quadrado, 45 sobre 5, que é 9. Então, meu tempo vai ser a raiz de 9, que vale 3 segundos. Então, o tempo de queda é de 3 segundos. Aí eu quero que vocês observem que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Ele gastou 3 segundos para atingir a altura máxima e depois ele gastou outros 3 segundos para voltar ao solo. Aí o que acontece? Como a gente está desprezando a resistência do ar, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E qual é a velocidade do corpo ao atingir o solo? Então, nesse caso, a gente pode usar tanto a função horária da velocidade como a equação de Torricelli para resolver o problema. Primeiro, eu vou resolver usando a função horária da velocidade. V é V0 mais AT. Eu sei que a velocidade inicial é 0, a aceleração é 10 e o tempo é 3. 10 vezes 3, 30 metros por segundo. Então, portanto, o corpo atinge o solo com a mesma velocidade com a qual ele foi lançado, 30 metros por segundo. Ele foi lançado a 30 metros, atingiu 0, caiu de novo, chegou nos 30 metros por segundo. A velocidade que atinge o solo é a mesma velocidade que ele foi lançado. Agora, eu vou fazer o mesmo cálculo, só que ao invés de eu usar a função horária da velocidade, eu vou usar a equação de Torricelli. E o resultado deve ser o mesmo. Assim espero. Vamos lá. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD. Velocidade inicial é 0, mais 2 vezes a aceleração, que é 10, vezes a distância, que é 45. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 45, 900. Então, V ao quadrado é igual a 900. V é igual a raiz de 900, que é 30. Portanto, deu o mesmo resultado. Então, nesse caso, você pode usar tanto a função horária da velocidade quanto a equação de Torricelli. É mais fácil usar a função horária da velocidade, que nesse caso ela é menorzinha para resolver, mas fica a gosto de vocês. Exemplo 5. Duas pedras A e B, de massas respectivamente 1 kg e 2 kg, foram lançadas verticalmente para cima, ambas com velocidade de 15 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, responda. Letra A. Qual das duas pedras atingiu a maior altura em relação ao solo? Muito bem, então como a aceleração da gravidade é a mesma para todos os corpos e independe da massa deles, as duas pedras atingem a mesma altura em relação ao solo. Então, ou seja, a gente despreza a resistência do ar. E como a gente já viu que a aceleração da gravidade é a mesma para todos os corpos e não depende da massa, então as duas pedras atingem a mesma altura em relação ao solo. Então, na letra B, qual a altura máxima em relação ao solo atingida pelas pedras? Como a altura é a mesma, então serve para as duas. Então, vou usar a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2AD. Como na altura máxima, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade é nula, então 0 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado, que é a velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 10, porque eu adotei a trajetória para cima. Quando a trajetória é orientada para cima, a aceleração é negativa, menos 10,
vezes o d, que é o valor da altura. Então, 0 ao quadrado, 0. 15 ao quadrado, 225. 2 vezes menos 10, menos 20d. 20d negativo, passa positivo. 20d é igual a 225. D é igual a 225 dividido por 20. Então, o D deu 11,25. Portanto, a altura máxima atingida pelas pedras é de 11,25 metros. E na letra C, está pedindo em quais instantes que as pedras atingiram a altura de 10 metros em relação ao solo. Então, olha só, presta atenção no seguinte. No item B, a gente calculou a altura máxima, 11,25 metros. Agora, ele está pedindo em quais instantes as pedras atingiram a altura de 10 metros em relação ao solo. Então, olha só, ela saiu do chão, passou 10 metros subindo, chegou na altura máxima, 11,25, e caiu, voltando, passando de novo pelo espaço 10 metros. E atinge o solo. Então, de novo, ela sai do zero. Enquanto ela sobe, ela passa no espaço 10 metros, atinge 11,25 e cai, passando de novo pelo 10 metros. Então, quais são esses instantes de tempo em que elas atingiram essa altura de 10 metros em relação ao solo? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou usar de novo a função horário dos espaços. Então, eu quero saber em qual instante de tempo que ela atingiu a altura de 10 metros. Então, quanto que vale o meu espaço? Meu espaço vai valer 10. Como ela saiu do chão, espaço inicial, 0. Ela foi lançada com uma velocidade inicial de 15 metros por segundo. Então, V0 é 15. E a minha aceleração é negativa porque eu orientei a trajetória para cima. Certo? Então, ficou S igual a 10 metros, espaço inicial 0, velocidade inicial 15 metros por segundo e a aceleração menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, simplificando aí, ficou 10 é igual a 15t menos 5t ao quadrado. O 5t ao quadrado é negativo, passa positivo, para a esquerda positivo. O 15t está positivo, passa para a esquerda negativo. E o 10 mantém positivo. Então, o que me deu aí? 5t ao quadrado é igual a menos 15t mais 10, que é igual a 0. Então, portanto, para saber os instantes de tempo, temos que resolver a equação do segundo grau acima. Vamos resolvê-la. 5t ao quadrado menos 15t mais 10 é igual a 0. O que é que eu faço para simplificar? Divido a equação por 5. Então, como é que ficou? 5t ao quadrado menos 15t mais 10, dividindo todo mundo por 5, ficou t ao quadrado menos 3t mais 2 é igual a 0. Como é uma equação de segundo grau na variável t, vou calcular o meu delta. Delta B2 menos 4ac. O meu b vale menos 3, então vai ficar menos 3 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que vale 1, e o c, que vale 2. 4 vezes 1, 4. Vezes 2, 8. Então, ficou 9 menos 8, que é igual a 1. Então, o meu t vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. O meu b vale menos 3, então vai ficar menos 3, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1, sobre 2 vezes a, que também vale 1. Então, menos vezes menos, mais. Então, ficou 3 mais ou menos raiz de 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, ficou 3 mais ou menos 1 sobre 2. Meu t', vou considerar o sinal positivo. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2, 2 segundos. E meu t, duas linhas, sinal negativo. 3 menos 1, 2, que dividido por 2, 1 segundo. Então, as pedras atingem a altura de 10 metros em relação ao solo nos instantes 1 segundo e 2 segundos. Então, o que acontece? Lancei a pedra para cima. 1 segundo depois, atingiu 10 metros. Continua subindo até atingir 11,25. 1 segundo depois que ela atingiu a altura de 10 metros, ela subiu, atingiu a altura máxima e começou a cair, atingindo os 10 metros de novo. E depois ela cai no solo. Certo? Bom, encerramos aqui mais uma aula. Agora com vocês. Façam aí as atividades propostas e até a próxima aula.